Mas então, gente, continuando aqui, vamos ver um quinto caso agora, referente ao cálculo do lucro. Digamos que você tem uma pessoa que compra um apartamento no valor de 500 mil, ou tem um imóvel avaliado em 500 mil no mercado e na opinião dela, e ela gasta outros 300 mil em reformas nesse imóvel, de tal forma que o total de despesa dela seja de 800 mil. Digamos que na opinião subjetiva dela, esse imóvel passa a valer R$1 milhão, tá? Então, já está no lucro. Ela não vendeu, não ganhou nada. Na opinião subjetiva dela, o imóvel vale 1 milhão. Como ela gastou 800 mil, então pronto, ela já está no lucro, ela já está melhorada, beneficiada. Mas digamos que alguém bata na porta dessa pessoa e ofereça para ela 1 milhão e 100 mil para comprar o imóvel dela. Então esse quinto caso é muito parecido com o terceiro caso, né? Ao que tudo indica, essa pessoa vai vender o imóvel e vai ficar feliz da vida, né? O terceiro e o quinto caso são idênticos, mas a diferença aqui seria o quê? Digamos que eu dissesse que nesse quinto caso, no período que levou da despesa dela de 800 mil até a venda do imóvel por 1 milhão e 100 mil, digamos, um caso exagerado, que ocorreu uma inflação de 100% nessa economia, de tal forma que os preços na economia, em média, dobraram. O que significa dizer que, para acompanhar a variação de preços, na realidade, o imóvel dessa pessoa, as despesas e a opinião subjetiva dela, os valores da despesa e da opinião dela deveria ter dobrado. Ou seja, ela deveria considerar que não que gastou 800 mil, mas sim que gastou 1 milhão e 600 mil. Por quê? Porque houve 100% de inflação, os preços dobraram. Então considere, se ela fosse refazer a obra ou recomprar o imóvel, agora ela já gastaria o dobro, em média, porque os preços na economia dobraram. Inflação não é um assunto muito de microeconomia, é um assunto mais de macroeconomia, né? Mas vamos desconsiderar, só dizer o que é inflação exatamente, qual é o seu impacto sobre a economia. Vamos apenas considerar que houve inflação e, em média, os preços dobraram. Então, na realidade, a despesa de 800 mil dessa pessoa, na realidade, foi de 1 milhão e 600 mil. A opinião dela de que o apartamento vale 1 milhão, na realidade, se ela soubesse que os preços dobraram, então a opinião dela deveria ter dobrado. O valor subjetivo que ela tem sobre esse imóvel deveria ter dobrado também. Mas no caso, digamos que essa pessoa estava mal informada ou desinformada, foi o que eu falei, inflação é assunto complexo, difícil ter uma economia com 100% de inflação e as pessoas não saberem disso, né? Mas vamos desconsiderar o assunto da inflação, vamos falar só da diferença aqui, do cálculo do lucro, a ideia do lucro. Essa pessoa gastou 800 mil, ela deveria, devido à inflação, considerar que gastou 1 milhão e 600 mil. Na opinião dela, o imóvel valia 1 milhão, ela deveria considerar, na realidade, que o imóvel vale 2 milhões. Mas devido à má informação ou à desinformação dessa pessoa, ela acabou achando que gastou 800 mil, ela fez a conta de 800 mil e, na opinião dela, ela manteve o valor do imóvel em 1 milhão. Para ela, vale 1 milhão. Deveria ser 2. Ela não está sabendo que os preços dispararam. Mas ofertaram para ela 1 milhão e 100 mil, ela acabou vendendo e feliz da vida. Parece que está no terceiro caso, só que no caso ela não está no terceiro caso. Ela está numa economia altamente inflacionária, os preços estão disparando e ela deveria cobrar um preço maior no seu imóvel. Como ela não fez isso, ela acaba vendendo e aí é que está o ponto que eu estou querendo chamar a atenção. Ela ganhou dinheiro? Sim, ela ganhou dinheiro, ganhou 300 mil. Ela gastou 800 mil e vendeu o imóvel por 1 milhão e 100 mil, ganhou dinheiro. Mas ela lucrou? Não, ela está no prejuízo, tremendo prejuízo. Esse 1 milhão e 100 mil agora, depois do aumento dos preços, ele é equivalente a, antes do aumento dos preços, a um valor de 550 mil. Então, quando a pessoa gastou 800 mil, é como se a pessoa tivesse gasto 800 mil antes da variação dos preços e tivesse vendido o imóvel por 550 mil, pela metade do preço, que é esse valor de 1 milhão e 100 mil aí, né? Ela está no lucro? Claramente não está no lucro. Então, esse quinto caso aí é muito importante. A pessoa ganha dinheiro, mas está claramente no prejuízo econômico
econômico, não monetário. Dinheiro ela ganhou, mas ela está num prejuízo tremendo. Ela está não está melhorada, ela está piorada. Ela piorou a situação dela. Se ela quiser recomprar o seu próprio imóvel agora, ela vai ter que pagar aí 2 milhões na mão dessa 2 milhões e 200 mil deveria comprar dessa pessoa que ela tinha vendido o seu imóvel, né? Mas enfim, esse quinto caso aí é importante, tá bom? Para chamar a atenção de que uma pessoa pode ganhar dinheiro e não sair no lucro, sair no prejuízo. A inflação é um problema econômico gravíssimo que distorce decisões, né? E prejudica muito a atividade econômica, como por exemplo esse caso. A pessoa ganha dinheiro e no final das contas ela está no prejuízo. Sem sentido, não? É o que a inflação causa na economia, tá? Por isso que uma das causas do porquê que a inflação é tão ruim para a economia. Mas vamos ver outro caso. Um sexto caso, vamos dizer que a pessoa tem um imóvel ou compra um imóvel no valor de 500 mil e ela gasta outros 300 mil em reforma, totalizando uma despesa de 800 mil. E aí, de novo, vamos dizer que na opinião subjetiva dessa pessoa, o imóvel passa a valer 1 milhão, tá? Mas essa pessoa fez reformas muito próprias para ela, né? A casa ficou a cara dessa pessoa, ela gosta da casa, ela adora a casa, ela está no lucro, mas a casa ficou aos olhos das demais pessoas uma casa feia, estranha, não está legal, de tal forma que no mercado a casa perdeu o valor. Se essa pessoa quiser vender o imóvel, na melhor das hipóteses, essa pessoa vai conseguir vender por 400 mil. No mercado, as reformas que essa pessoa realizou na casa acabou destruindo o valor de mercado da casa, que era 500 mil. A casa perdeu o valor no mercado, mas para a pessoa, essa casa ganhou o valor, o imóvel, o apartamento ganhou o valor. Para essa pessoa, o imóvel vale 1 milhão. E nesse caso aí, o que você acha agora? Essa pessoa está no ganho ou está no prejuízo? Ela está no ganho. Por quê? Porque ela gastou 800 mil para ter algo que beneficiou ela, melhorou ela, de tal forma que ela considera que tem um apartamento que vale 1 milhão. Se alguém oferecer 1 milhão ou mais, ela se dispõe a vender. Se alguém oferecer menos que 1 milhão, ela não vai vender. Para ela, é melhor manter o imóvel para ela. Ela já está no lucro. Não vai vender por 400 mil. E o fato do apartamento ter caído de valor, do imóvel ter caído de valor para 400 mil, não significa prejuízo para essa pessoa. Isso é um caso. Mas, de novo, como eu falei no quarto caso, o quarto e o sexto caso, eles também são meio que relacionados entre si. Eu falei que tem duas situações no quarto caso. Aqui nesse sexto caso também tem duas situações. A pessoa gastou 800 mil, tem um imóvel que para ela vale 1 milhão. Para os outros vale 400, mas isso é a opinião dos outros. Essa pessoa vai guardar o imóvel para si, né? Para ela tá ótimo o imóvel. Mas se ela não precisar vender, então ela não vende. Mas caso ela necessite vender, ela vai acabar tendo que vender por 400 mil. E esses 400 mil, claramente, vamos desconsiderar que teve inflação aí, né? Vai representar um prejuízo enorme para ela, né? Tanto monetariamente ela está no prejuízo e economicamente está num prejuízo ainda maior, né? Monetariamente ela vai estar perdendo 400 mil, ela gastou 500 mil no imóvel, mais 300 mil em reforma, um total de 800 mil de despesa e vendeu por 400 mil, caso tenha necessidade de vender. Então ela perdeu 400 mil, mas economicamente ela estaria perdendo 600 mil. Por quê? Porque para ela o imóvel vale 1 milhão e ela vai vender por 400 mil, porque está tendo necessidade de vender um imóvel que, na opinião dela, vale 1 milhão. Se monetariamente ela está no prejuízo, economicamente ela está num prejuízo ainda maior, tá certo? Isso é uma coisa. Uma terceira observação sobre esse caso também, muita gente se confunde, né? Digamos que você tivesse ela já fosse dona do imóvel, ela não gastou 500 mil no imóvel. Ou pode até considerar que ela gastou 500 mil no imóvel e mais 300 mil em reformas. Ela gastou 300 mil em reformas e, caso tenha necessidade de vender, vai acabar vendendo por 400 mil.
Obviamente a conta que tem que ser feita não é comparar os 400 mil que ela está recebendo ao vender o imóvel com os 300 mil da reforma. Tem gente por aí que meio que faz a conta assim, né? Ah, quanto que eu gastei na reforma e por quanto que eu vendi? Ah, eu estou ganhando mais do que gastei na reforma, estou no ganho. Não, mas você está reformando um imóvel que tinha um determinado valor, né? E o valor total que você está recebendo ao vender o imóvel é menor do que o valor do imóvel reformado. Uma coisa é vender o imóvel, outra coisa é vender o imóvel reformado. Outra coisa é vender a reforma. Você não está vendendo a reforma apenas, você estaria vendendo o imóvel reformado. O imóvel reformado, o total de despesa foi 800 mil. Né? Então, não cabe comparar o 300 mil de despesa da reforma com os 400 mil que você ganha vendendo um imóvel reformado. Tá certo? Pegadinha. Não era para ser pegadinha, mas muita gente cai nessa pegadinha aí. Né? Isso também vale para pessoas que têm carro. E eles fazem alguma manutenção do carro e vende o carro por um preço maior do que gastou na manutenção. Aí a pessoa acha que está no ganho. Não, você não está no ganho porque você não está vendendo a manutenção do carro, você está vendendo o carro reformado, né? Você tem que considerar o valor do carro, não o valor da reforma que você está vendendo, tá certo? Esse é o sexto caso. Vamos ver um sétimo caso. Nesse sétimo caso a gente tem o que? Mudar a questão de imóvel. Vamos dizer que você tem um fazendeiro que tenha uma fazenda e nessa fazenda ele cria gado. Ele tem 1000 cabeças de gado, né? E para simplificar, vamos dizer que ou ele não tem despesa ou tem despesas muito pequenas com a criação do seu gado, de tal forma que ele paga as suas contas só vendendo leite, digamos assim, seja gado de leite. E ele não precisa vender cabeça de gado alguma. E daí que ao longo do tempo ele bota o seu gado para realizar cruzamento e ele aumenta o seu rebanho. Digamos que após alguns anos, sem comprar gado de ninguém, apenas ampliando o seu próprio rebanho, o seu rebanho aumenta em 500 cabeças, de tal forma que inicialmente ele tinha 1000 cabeças, após alguns anos, com o crescimento vegetativo do seu próprio rebanho, ele passa a ter 1.500 cabeças. E aí, o que você me diz dessa situação? Ele está no lucro, está no prejuízo ou está como? No caso, foi o que eu disse, né? Vamos considerar que não houve despesas. Ou se houve despesas, ele pagou só vendendo leite das vacas, ele não precisou vender vaca alguma. Ele tinha um tanto de rebanho, em um determinado período de tempo o rebanho aumentou e ele não teve despesa alguma com isso. Para simplificar, ele está no lucro ou está no prejuízo? Bom, ele não ganhou dinheiro nenhum, também não perdeu dinheiro nenhum. Então alguém poderia dizer, ele não está nem no lucro nem no prejuízo. Só que não, ele está no lucro, né? Embora um lucro altamente subjetivo, né? Por que ele está no lucro? Porque considerando que ele deseja ter gado e um rebanho cada vez maior, então ele está aumentando o seu rebanho ao longo do tempo e isso para ele, na opinião subjetiva dele, é algo vantajoso, benéfico, é uma melhoria, ele está melhorando, mas essa é a opinião dele, né? Então, na opinião dele, certamente ele estará no lucro. Se você não tem gado e não quer ter gado, então para você ter 1000 cabeças de gado já é algo ruim. Ter 1.500 cabeças de gado é pior ainda, mas porque você não quer ter gado. Para uma pessoa que quer ter gado, quanto mais gado, melhor, mais lucro ela vai ter. Isso é uma coisa. Essa pessoa, estou considerando que ela deseja ter cabeças de gado, quanto mais gado ela tiver, melhor, né? E aí também considerando que é gado saudável, né? São 1000 cabeças mais 500 cabeças, todas as cabeças de gado são idênticas entre si, para simplificar. Está subentendido aí no que eu estou dizendo, né? Ou são aproximadamente homogêneas entre si, tá? Mas você ou uma pessoa qualquer pode rapidamente falar, não, ele não está no lucro. Na realidade, a gente tem que considerar o valor financeiro. Então a gente tem que saber quanto que custava as 1000 cabeças de gado, né? O rebanho de 1000 cabeças no ano anterior, né? E quanto que vale as 1.500 cabeças agora. Ele pode ter aumentado o rebanho, mas o preço da carne, ou do leite, ou do rebanho ter desabado.
ter caído pela metade, digamos assim, de tal forma que o valor financeiro dessas 1.500 cabeças de gado, após alguns anos, passa a ser equivalente a o valor de 750 cabeças de gado lá, quando ele só tinha 1.000 cabeças, de tal forma que monetariamente ele estaria no prejuízo. Bom, se você falar isso, você tem um certo sentido no que você está falando, mas de novo, é porque você está desconsiderando a opinião subjetiva aí do produtor, do fazendeiro, tá certo? Você está colocando a sua opinião sobre a dele. Você não quer cabeça de gado, você olha gado como o valor monetário por si só. Mas isso é uma coisa. Se você tem que manter a opinião subjetiva dele, foi o que eu falei, na opinião dele ele está no lucro, isso é uma coisa. Mas ainda assim você vai bater o pé para falar, não, tem que considerar o valor monetário. Ok, mesmo considerando o valor monetário, a gente tem o quê? Que digamos que o valor das 1.000 cabeças de gado seja maior, de anos atrás, o valor das 1.000 cabeças de gado fosse maior que o valor monetário dessas 1.500 cabeças de gado hoje. Ele está no prejuízo? Não, porque monetário? Não, porque ele não realizou nem receita nem despesa. 2, ele também não realizou justamente, não vendeu o seu gado, né? E em grande medida devido à sua opinião subjetiva. Ele acha que o preço do gado hoje está em crise, o preço está baixo, mas a crise é passageira, para o futuro o preço do gado vai aumentar de novo, de tal forma que eu vou no final das contas sair no lucro. É a opinião subjetiva dele. E por isso mesmo que ele não venderia suas 1.500 cabeças de gado, e com base nisso a gente pode dizer sem dúvida que mesmo o preço tendo desabado, o valor monetário das 1.500 cabeças é menor do que o valor monetário. Hoje, o valor monetário das 1.500 cabeças é menor do que o valor monetário das 1.000 cabeças há anos atrás. Ainda assim essa pessoa está no lucro, esse produtor específico está no lucro. Tá certo? Bom, com base nos exemplos que a gente está vendo, só para enfatizar, lucro é uma questão importante, ampla e complexa e altamente subjetiva. Mas foi o que eu já falei, a gente vai simplificar isso dizendo que lucro é a diferença entre receitas e despesas. Mas esse 7º caso aí também é gritante, né? Não houve despesa, não houve receita. Se você tem resistência em aceitar que esse produtor está no lucro, você também não pode dizer que ele está no prejuízo, né? Fica difícil de calcular. Não houve receita, não houve despesa, como é que ele está no prejuízo? Se considerando o valor de mercado, mas o valor de mercado é diferente do valor que ele subjetivamente atribui ao seu rebanho ou ao seu apartamento, que foi o caso dos exemplos anteriores, tá certo? Mas então, 18 minutos aqui, ficou longo, tem mais 4 exemplos que eu quero dar, deixa o próximo vídeo então. Valeu, tchau!